Gente linda do Dani, a paz. Quando você vai conversar com uma pessoa que ela não crê em Deus, um dos argumentos que elas usam, e que quando essa pessoa usa esse argumento eu já percebo que ela não sabe é nada. Quando ela fala que a Bíblia sofreu adulteração ao longo da história. Que argumento de quem não sabe nada. Quando você vai ver uma discussão de ateus famosos, assim, aqueles caras que são meio louco pra provar que Deus não existe, tadinho, deixa eles morrer tentando. Você não vai ver eles acusarem a falsa ideia de que a Bíblia foi adulterada. Sabe por quê? A gente tem muitas provas de que a Bíblia não foi adulterada. Deixa eu falar pra você uma que eu gosto demais. Até mais ou menos o ano 1945, por aí, o livro de Isaías, que é um livro do profeta no Velho Testamento, ele foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer como homem. Ele era o livro mais usado para provar que Jesus era o Messias, mas ao mesmo tempo ele era o livro mais contestado, porque eram tantas provas, tem mais de 25 profecias sobre Jesus. E ele era muito contestado, as pessoas falavam, esse livro é adulterado, esse livro é manipulado, é muita prova, é muita coisa. E até mais ou menos 1945 não tinha como provar, porque as cópias mais antigas de Isaías, elas datavam de mais ou menos 900 anos depois de Cristo. Então foram 900 anos depois de Jesus vir. Então provavelmente, possivelmente, tinha sido adulterado essas escrituras. Então não tinha como defender. Só que graças a Deus, e aí que o ateísmo não vai conseguir explicar nunca essa, entre aspas, loucura. Em 1947, um grupo de pastores de uma cidade chamada Qumran, ela fica ao redor do Mar Morto, lá no Oriente Médio. Eles estavam pastoreando as cabritinhas dele lá, os cabritinhos, as ovelhinhas e tal, e algumas delas se perderam. E eles foram atrás de procurar essas ovelhas. E essas ovelhas eles não achavam, e eles entrando nas cavernas, indo numa caverna e noutra, de repente começaram a ouvir o balido das ovelhas, falou, opa, ela tá por aqui, e acharam que elas caíram num poço, um buraco. E quando eles desceram para achar essas ovelhinhas, eles levaram um susto, eles acharam centenas de vasos de barro, e dentro desses vasos tinham muitos pergaminhos com coisa escrita. Esses pergaminhos eram feitos de pele de carneiro, muito antigo, alguns deles já desfragmentando, e eles não sabiam o que eram. Esses pergaminhos, eles foram encontrados em 1947. Esses pergaminhos hoje eles são conhecidos como os pergaminhos do Mar Morto. Você provavelmente já ouviu falar e quem sabe você não sabe o que é. E eu vou te contar. Eles eram vários livros do Velho Testamento da Bíblia datados de até 1000 anos antes de Cristo. Os únicos dois livros do cânon hebraico que não estavam lá eram o livro de Esther e o livro de Neemias. Esses eles não encontraram nos pergaminhos do Mar Morto, o que não tira a autenticidade deles, porque tem outros achados arqueológicos, né? Não necessariamente nos outros pergaminhos do Mar Morto. Só que o que mais chamou a atenção era que o livro mais completo e mais conservado e que estava perfeitamente guardado era o livro de Isaías, o profeta Isaías. E eles conseguiram comprovar, gente, datado, o livro de Isaías é de 700 anos antes de Cristo, e tinha livro de até 1000 anos antes de Cristo, era livro extremamente atual. A cópia é extremamente atual. E o interessante é que essas cópias elas estavam no aramaico mais antigo. Ele ainda teve a tradução para o hebraico, teve a tradução para o latim, teve a tradução para grego, teve a tradução com Lutero para o alemão, teve o King James em inglês e depois João Ferreira de Almeida em português. Foram mais de 7 traduções. E hoje, se você comparar os pergaminhos do Mar Morto, o livro de Isaías, e os pergaminhos e o livro de Isaías do nosso cânon em português hoje, João Ferreira de Almeida, você não vai encontrar erro nenhum. Todas as profecias falando de Jesus, o Messias, estão lá. Como que você vai explicar para mim que um livro acertou 700 anos antes as coisas que Jesus veio para cumprir? Você pega lá Isaías no capítulo 7, por exemplo, falando que a virgem ia ter um filho. Você pega Isaías no capítulo 9, fala que ele viria da Galileia. Jesus era chamado de Galileu e o seu nome seria Conselheiro, Deus Forte. E tem gente que fala que Jesus não é Deus. O nome dele era Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é o Pai da Eternidade. Essa ideia tola de que Jesus é um ser criado por Deus. Jesus não é criado por Deus, Jesus é o próprio em forma de homem, mas isso é um assunto para outro livro. Deus forte, Pai da eternidade, Mateus 28:18, todo poderoso. Aonde que Jesus é criado? Se ele é o Deus forte, se ele é o Pai da eternidade, se ele é o todo poderoso. Mas isso é um assunto mais para frente. Você vai pegar Isaías no capítulo 42, você vai ver a Bíblia mostrando Jesus como aquele que abriria os olhos dos cegos através da pregação do evangelho, não só literalmente de curar a cegueira, mas de curar a cegueira espiritual. Lembra de 2 Coríntios no capítulo 4, quando ele fala que o Deus deste século, aqui no caso é o diabo, Deus com D minúsculo, o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que neles não resplandeça a glória do evangelho de Cristo. Por quê? Porque quando Jesus
brilha e a gente conhece a verdade vos libertará, João capítulo 8. E aí o Salmo 34 fala assim, que a gente olhando para ele, os nossos olhos são iluminados e os nossos rostos não mais confundidos. Isaías capítulo 42 já estava profetizando de Jesus. Você quer ver outra coisa muito louca? Isaías 61 fala assim, e o Espírito do Senhor estava sobre mim, e ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, liberdade a todos que estavam oprimidos, então apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano sabático, o ano da libertação, o ano que você entra no descanso. E aí chega Jesus em Lucas no capítulo 4, no verso 16, ele abre a Bíblia e ele começa a ler Isaías capítulo 41. Ele fala assim, pá, hoje se cumpre, eu sou esse cara, eu sou o cara, Jesus, você é o cara. Isaías 66, no verso 8, fala assim, onde já se viu uma nação ser criada em um só dia? E aí você pula para 1948, Israel é criado em um só dia. Como que eu não vou crer nesse negócio? Como que eu não vou crer na Bíblia, gente? Que coisa mais louca. E para terminar com chave de ouro, o texto mais lindo do mundo. Isaías capítulo 53, escrito 700 anos antes de Jesus vir como homem morrer na terra, fala o seguinte, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como uma ovelha muda levada perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O texto está descrevendo a crucificação de Cristo. Aonde que isso é algo normal? Que livro que tem esse poder? Somente a palavra de Deus. Se você não crê que a Bíblia é a verdade, você é um tolo. Aos olhos de Deus você não é filho ainda, e aos olhos de Deus você está condenado. É necessário que você nasça de novo urgente, para que você tenha a vida eterna. Qualquer pessoa que venha falar assim, a Bíblia é adulterada, quando ela fala isso, eu já sei que é uma pessoa que realmente não sabe o que está falando. Realmente ela não sabe o que está falando. Porque a Bíblia ela se prova várias vezes como verdade, e as profecias estão aí para isso. E o livro de Isaías, graças a Deus, como sendo o mais profético sobre o Messias, o mais messiânico, ele era o mais completo quando os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados, e ele mostrou que a Bíblia não foi adulterada e que o nascimento de Jesus é algo fantástico, predito até 700 anos dele ter nascido. Então, chupa essa, ateísmo. Deus abençoe e converta todo mundo que não crê, porque eu não tô falando isso para provocar, e sim porque eu quero a salvação da tua alma. Eu sou Daniel Saad e a Bíblia, pode ficar tranquilo, ela é a verdade.